Matheus e hoje a gente vai dar procedimento a mais uma apresentação, workshop técnico aí dentro do nosso FA Tour. Dessa vez agora falando sobre o futuro da visualização com as nossas Simatic HMI Unified. Então, esse é o novo lançamento da Siemens, né, que está se iniciando, onde nós temos as nossas novas Comfort Unifieds. Então, são painéis de HM de visualização que foram completamente renovados. Então, apresentam inovações tanto na parte do hardware quanto da parte do software. Então, inicialmente, em termos de tamanho, né, estou até colocando aí na tela para vocês darem uma olhadinha no produto, toda a nossa parte de ícones, visualização e navegação foi renovada. Então, vocês podem ver que ela já traz um visual muito mais atualizado do que a gente tinha com as outras linhas, né, dentro do TIA Portal. Elas vão desde 7 polegadas até 22 polegadas e tem agora o painel, né, a tela dela é uma tela capacitiva. Então, ela vai te dar aquela sensação de navegação e usabilidade muito parecida com o que você tem no seu smartphone e no seu tablet. Uma das coisas mais interessantes que ela traz também é simplesmente que ela permite a operação usando uma luva. Então, aquele seu operador que tem um processo onde ele necessita usar uma luva por conta de segurança, né, aquele EPI que ele tem na operação, ele vai conseguir operar tranquilamente essa i9HM, porque ela já foi concebida e pensada tendo isso como um recurso para navegação. Agora, falando um pouquinho da parte de software, nós temos aí 3 grandes fatores aí que são totalmente inovadores. O primeiro é que toda a parte de visualização agora, a parte do runtime da visualização, ela é concebida em HTML5. Então, ela faz com que a navegação em qualquer dispositivo, seja ele o seu tablet, seja ele o seu celular, né, quando a gente escalar isso também para uma estação de escada, ele seja possível simplesmente utilizando o seu navegador. Ele traz também uma coisa bem interessante, que são os elementos SVG, ou seja qual for o tamanho da minha tela, o meu objeto ele não perde a sua definição. Então, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil de fazer engenharia, seja em qual for o tamanho do seu dispositivo, porque todos eles vão ter sempre ali a mesma padronização em proporção de tela. E traz também, para aqueles que gostam de programar e precisam, às vezes, criar uma função mais avançada, o JavaScript. Uma linguagem bem simples de mexer e que te permite fazer muita coisa voltada para essa parte mais de web. Como eu já falei no começo, nós temos agora o visual renovado, né, desses objetos. Então, vamos ver isso na prática? Então, ó, já estou aqui dentro do TIA Portal. Então, a minha HM Comfort Unified, mesmo sendo aí um novo sistema de visualização, continua dentro do TIA Portal, tá? Contando com todas aquelas vantagens de integração e facilidade de engenharia que a gente já tem. E agora, eu estou aqui inicialmente, vou só fazer uma primeira modificação para tornar um pouquinho mais fácil a nossa vida. Eu vou desabilitar aqui a transferência criptografada, tá? Feito isso, eu vou adicionar agora 2 telas. Então, vocês vão ver que o estilo de visualização continua bem parecido e a gente vai mudar bastante ali na parte dos objetos, tá? Vou renomear aqui, então, a minha tela. Vou colocar aqui tela número 1. Vou adicionar mais uma tela, tá? Para a gente poder também ter a experiência aí de navegação renovada que a gente falou um pouquinho mais cedo. Vou chamar ela aqui agora de tela 2, tá? E vou criar agora uma tag para a gente poder navegar e manipular um pouquinho. Vou só alterar aqui a minha tag T, vou chamar ela de projeto demo. Vou abrir ela e vou colocar uma tag aqui. Vou chamar ela de slider tag. Vai ficar um pouquinho mais claro mais para frente. Então, feito isso, eu posso voltar agora para a minha tela, tá? E aí vocês vão ver que a navegação ela continua bem parecida. A grande modificação aqui dessa parte são os meus objetos de tela aí que estão um pouquinho renovados. Então, vou puxar aqui o Elementos. Vocês vão ver que eu tenho alguns objetos novos. Então, por exemplo, o Touch Area, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, o Radio Button. E, inicialmente, aqui, eu vou puxar um Slider. Então, dá uma olhadinha. Ele já está com um visual bem mais novo, né, do que a gente tinha antes. Vou puxar também ali um gauge para a gente poder fazer a comparação. E também ali um Trade Control para a gente poder ver esse dado, né, oscilando no tempo ali, fazendo um gráfico, uma coisa bem legal. Então, inicialmente, eu só vou ajustar aqui primeiramente o tamanho do objeto. Então, inicialmente, eu quero mostrar para vocês que para conectar uma tag, eu posso simplesmente clicar e arrastar para poder levar esse objeto. Eu já consegui fazer a conexão dele. É interessante a gente ver também o número de possibilidades de customização que a gente tem com os nossos objetos, tá?
Então, vocês podem ver ali que a tag já foi linkada, mas eu quero mudar também, por exemplo, a cor desse objeto. Ele veio inicialmente como verde, eu quero que no processo ele seja laranja. Então, mesmo sendo um objeto padrão, ele te dá essas opções aí de customização. Agora, vamos mexer também no nosso Gauge. Então, aqui a gente vai fazer a associação de tag, não clicando e arrastando, mas da maneira convencional, tá? Então, a gente vai... E é interessante a gente ver também que ele, mesmo sendo um objeto pronto, né, direto da biblioteca que a gente pegou, você consegue customizar ele. Então, eu posso selecionar se ele vai ser só uma barra, só um indicador, um detailed indicator, ou posso até fazer um blend aí e usar todos eles juntos, né? Então, eles vão ter ali todas as formas distintas de visualização. Eu vou fazer agora a associação da tag. Então, notem ali que basta eu selecionar agora nas opções que eu tenho tag. Então, mudou um pouquinho esse menu, né? O pessoal está mais acostumado com a plataforma antiga. E da mesma maneira que eu fazia lá, procura minha tag table, selecione minha tag e já está associado. Eu também vou fazer ali agora a modificação da cor, tá? Então, vou mudar ele ali para esse verde aqui, que fica uma projeção um pouquinho mais diferenciada. E aí, agora a nossa parte do nosso Trend View. Então, aqui eu vou colocar só uma variável, tá? Só para a gente ganhar um tempo. Mas eu poderia colocar aí diversas variáveis para serem visualizadas juntas também, para tornar mais fácil a interpretação e fazer alguma análise dos meus dados que estão gerando. E aí, o que acontece? Como eu falei, a gente tem muita opção de customização. Então, eu até expandi aqui, vocês podem ver que eu tenho N opções ali de customização. Para facilitar um pouquinho, eu vou usar um filtro. Então, eu cliquei ali no filtro. Vou digitar aqui a informação que eu quero, que é o source, que é justamente a tag que eu vou conectar. Então, ele já trouxe ali para mim, né, para eu ganhar um tempo ali na parte de programação. Vou agora clicar aqui para poder adicionar minha tag e também vou colocar ali a minha slider tag que eu estava usando nos outros objetos. Então, essa aqui foi a primeira parte da customização. Então, eu vou novamente ali agora, né, vou pela primeira vez ali, vou compilar esse projeto e aí eu vou fazer a simulação dele. Então, aí vai uma primeira diferença, né? Então, a gente lembra, quem está acostumado a mexer com as versões anteriores do Tia Portal, sabe que agora apareceria um pop-up ali na minha tela, onde eu teria a visualização da minha HM. Isso, nesse primeiro momento, não vai mais acontecer, porque como a gente falou lá no começo, agora é tudo baseado em HTML5. Então, para fazer esse primeiro acesso aqui, eu vou usar o meu navegador web. Então, a minha simulação agora eu vou fazer pelo Google Chrome, por exemplo, ou pelo Firefox, o que você achar melhor. Para acessar a minha estação, eu vou colocar agora https:// e o nome do meu computador. Eu já mudei o nome do meu computador para PC Unified. Aí agora eu entro nessa tela aqui, nesse primeiro menu, e eu vou clicar agora em um ICC Unified RT, para carregar o meu runtime. E aí vocês vão ver que ele vai abrir uma tela para mim, onde eu tenho que entrar com o meu usuário e senha. Então, eu já tenho um usuário e senha aqui que eu cadastrei previamente, né? E agora eu vou colocar ele aqui. Eu deixei até o usuário padrão aqui, que já configura direto da instalação. Então, o MSC admin. Vou digitar aqui a minha senha. E aí, se eu fiz tudo certo, ele abre para mim aqui a minha visualização. Então, a gente pode ver ali, conforme eu vou manipulando, né, esse gráfico, eu vou ter na modificação ali dos meus dados e também na interface do meu trend, ali, do meu gráfico. Então, vocês podem ver que o visual está bem renovado. E o mais interessante dos elementos SVG, se eu der o zoom agora na minha tela, vocês podem ver que em momento nenhum eu perco a definição. Então, eu posso navegar ali, né? Usei o próprio zoom ali do Google Chrome. Mas o que é interessante, seja minha tela de 7 polegadas, seja minha tela de 22 polegadas, eu tenho exatamente a mesma definição de imagem. Tendo um projeto muito mais consistente, seja qual for a interface que eu estiver usando, tá? Então, vou retornar agora aqui para o zoom que eu estava utilizando antes. E agora a gente vai para o nosso segundo desafio, que é como é que eu faria uma navegação semelhante àquela navegação que eu tenho no meu celular. Ou seja, aproveitando a detecção de movimentação que eu poderia ter dentro da minha IHM, tá? Então, vou voltar aqui para o Tia Portal agora. E eu vou usar um elemento novo, que está aqui na minha aba de elementos, que é ou melhor, primeiramente eu vou colocar aqui uma imagem, tá? Simplesmente porque a gente vai usar o Gesture Detector e eu quero que fique bem claro para vocês que estão visualizando aí, onde que eu vou fazer, né? Onde que esse controle de movimentação de fato vai estar valendo, tá? Então, inicialmente eu vou trazer aqui uma imagem, tá? E já tem uma imagem aqui que eu deixei pronto, né? Fiz o download previamente.
que também é uma imagem SVG para a gente continuar mantendo essa capacidade de diferentes formatos de tela ter a mesma experiência. Então, eu vou procurar ela aqui, vou puxar ali na minha pastinha, eu tenho uma imagem aqui que chama Swipe Left, ou seja, é aquele deslizar para a esquerda, né, que a gente faz com o celular, quando a gente quer puxar uma tela que está ao lado, tá? Então, ele já vai trazer ali para mim, vocês podem ver ali que ele tem, inclusive, o gesto que eu gostaria de fazer, né, que ele vai vir ali da direita para a esquerda. E eu também só vou deixar ele aqui com o fundo branco para ficar mais claro, tá, onde está a minha imagem, onde eu vou fazer realmente esse controle. Então, agora eu vou trazer ali, né, tudo pronto. Eu posso usar aquele elemento que eu falei, que é justamente que é o meu Touch Area. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar ele, tá? Vou colocar que ele só vai ter a validade justamente no perímetro ali da minha imagem, né, no meu contorno realmente dessa imagem. E aí eu vou usar uma função que já está pronta, que chama Gesture Detected, ou seja, qualquer gesto que o meu sistema detectar aqui, ele vai realizar a função que eu vou chamar. No meu caso aqui, eu vou dar um change screen. Então, eu vou trocar para aquela tela que eu já tinha declarado, né? Que era a minha tela número 2. Então, eu vou clicar aqui, selecionei. Agora, eu posso simplesmente compilar e, novamente, eu faço a simulação dela. Então, já cliquei aqui, beleza. Opa, agora sim. Posso voltar agora de novo para o meu Google Chrome. Poderia esperar ele fazer o update automático aqui do meu projeto e eu vou forçar ele para ser um pouquinho mais rápido, tá bom? E aí agora a gente já viu ali o nosso projeto novo, onde eu continuo tendo as funcionalidades que eu acabei de fazer, mas agora eu tenho Gesture Detected, ou seja, se eu fizer qualquer tipo de movimento, então vocês podem ver que eu fiz o movimento contrário da setinha ali, ele já trocou a tela. Isso para mim não é interessante, porque eu quero que a minha tela ela só realmente mude quando eu fizer essa navegação da direita para a esquerda, tá? Então, eu não quero que qualquer movimento ali, inclusive um movimento contrário daquele que eu gostaria, possa fazer essa modificação. O que eu vou fazer, então? Eu vou usar um script em JavaScript. Então, assim, eu não preciso, em momento nenhum, ser um grande programador para poder fazer isso. Então, eu posso clicar nesse botãozinho aqui, JavaScript, e ele já me trouxe uma interface pré-feita, né, pré-moldada ali para eu poder fazer a modificação. Você pode ver que ele já traz ali, inclusive, um swipe down, que seria o deslizar para baixo. Eu só vou apagar o finalzinho dele e trocar ali por swipe left. Ou seja, com alguns poucos cliques eu já estou conseguindo fazer essa programação nessa linguagem nova aí, né? Que eu não estou acostumado. E para a gente poder fazer agora a troca de tela, basta eu simplesmente clicar com o meu botão direito e ele já vai me trazer aqui as opções que eu tenho. Então, eu não tenho que ter os comandos também de cabeça, tá? Então, vou navegar ali até chegar na parte de Screen, Change Base Screen, vou clicar. Só vou trazer, ele traz o nome pronto, né? Só vou trocar pelo nome da minha tela. Então, no meu caso aqui, a tela 2, né? Então, feito isso, a partir de agora, quando eu deslizar da direita para a esquerda, ou seja, como se eu estivesse puxando aquela tela ali novamente para a minha interface, eu consigo fazer a modificação. Eu vou puxar agora a minha tela 2 e vou fazer exatamente a mesma coisa, para que eu possa tanto me movimentar de uma tela para outra, né? Não fique só preso nessa tela infinitamente. Então, eu vou fazer a mesma coisa, já trouxe ali a imagem, vou pegar agora a imagem contrária, né? Então, eu já tinha feito ali a imagem da swipe left, vou pegar ali meu swipe right, que seria o deslize para a direita, também vou trocar o fundo ali em branco para ficar um pouquinho mais fácil de enxergar, tá? Onde está acontecendo essas modificações, e vou, da mesma maneira, trazer aquela função. Então, eu vou clicar ali, de novo, no meu objeto, vou pegar ali no meu elemento de Touch Area, e aí agora... Novamente, também vou adequar ele ali aos contornos apenas da imagem, tá? Então, dentro desse campo que eu coloquei, que isso vai ser válido. E vou tirar de swipe down agora para swipe right, né? Que é a função justamente contrária de retorno. Feito isso, novamente, botão direito. Vou procurar ali minha função de troca de tela. Vou renomear pela minha tela número 1, né? Para a gente poder voltar para a tela principal. Feito isso, posso novamente salvo o projeto. Compila e vamos já simular. Então, terminado isso, a gente volta ali para o nosso projetinho, dentro do Google Chrome. Também eu novamente vou forçar ele para ele já atualizar na mão. E aí agora eu já tenho meu projeto totalmente atualizado. Continua funcionando aquilo que a gente já fez.
e se eu navegar, se eu fizer um movimento contrário, agora ele não muda mais de tela, nem de cima para baixo, nem de baixo para cima. Simplesmente, se eu venho da direita para a esquerda, como se eu estivesse puxando a tela que está ao lado para dentro da minha interface, eu mudo de tela. E se eu fizer um movimento contrário, eu retorno para a minha tela anterior. Ou seja, aquela mesma navegação que eu tinha antes, continua se mantendo, tá bom? E agora, pessoal, eu quero falar de outra novidade que a gente tem, que as nossas Conference Unifieds são também dispositivos Edge. E o que é muito interessante disso? Relembrando um pouquinho do que meu colega Wagner falou na apresentação dele, a plataforma Edge permite que eu adicione aplicativos para dar novas funções aos meus dispositivos. Então, no meu caso, a minha IHM era meu sistema de visualização. Era isso que todo mundo estava acostumado a ter na IHM. Agora, ele me dá a possibilidade de, se eu precisar de algo a mais, eu posso adicionar apps. Então, eu posso trazer apps que me trazem a geração de KPIs, a geração de uma conectividade com a nuvem, que antes eu não tinha, ou até uma notificação para o meu smartwatch, para o meu telefone, para que eu possa ser mais assertivo na minha manutenção. Como que isso tudo funciona? A minha IHM, ela gerencia isso tudo de uma maneira onde eu tenho o meu runtime do meu projeto, o meu painel de controle com aquelas opções que a gente já está acostumado a ter na IHM, e em paralelo de tudo isso, num processamento separado, os aplicativos Edge rodando de maneira simultânea com tudo isso. E eles podem, inclusive, estar se comunicando e pegando dados do meu projeto. Então, eu tenho aqui alguns exemplos de aplicativos, tá? Então, o aplicativo do MQTT me dá a conexão para a nuvem. O Semantic Flow Creator é uma ferramenta de programação de alto nível que eu posso criar aplicações customizadas. E o Semantic Notifier, como eu tinha falado, justamente mandar alertas de ordens de manutenção e coisas do tipo para dentro do meu smartwatch ou para o meu smartphone, tá? Então, de novo, vamos ver isso na prática? Então, eu estou agora aqui com outro projeto, tá, dentro do Tia Portal. Por quê? Justamente, primeiramente, para mostrar para vocês, eu vou pegar aqui o IP da minha HM, tá? Porque eu preciso dela para poder fazer o acesso à interface Edge da minha HM. Então, toda essa interface Edge de customização, parametrização e liga-desliga de aplicativos, eu faço isso via web server. Então, eu não preciso programar tudo isso. Eu simplesmente vou parametrizar. Então, eu vou fazer aqui meu acesso com o usuário e senha. Então, a tela inicial aqui que eu tenho já são dos aplicativos que já estão instalados nele, tá bom? Então, todos os aplicativos que eu for instalando no meu Edge Device, eles vão aparecer aqui no meu painel. E eu posso, inclusive, gerenciá-los aí de uma maneira independente em cada um deles, tá? Então, eu posso ali ver a quantidade de memória que ele ocupa, para ver se eu preciso de mais ou não, desinstalar ou reinstalar, posso dar um restart, dar um stop. Então, eu consigo controlar individualmente cada aplicativo e cada aplicação que eu tenho aqui, tá? Se eu for no campo estatísticas aqui, eu consigo ver, inclusive, um panorama geral do meu dispositivo, né? O tanto de memória sendo usada, tanto memória de armazenamento, quanto a memória de aplicativos ali, né? Memória RAM, de tudo isso. Vou voltar aqui para a tela inicial e vou abrir um dos aplicativos. Então, eu clico nele, ele já me abre o meu aplicativo, a gente abriu aqui o Node-RED, tá? Que é aquele aplicativo que eu falei, que é uma interface de programação aí de alto nível, onde a gente consegue criar as nossas aplicações customizadas, tá? Então, ele me dá N formas de comunicação, tanto ali o MQTT, quanto o TCP ou o DP. Então, seja qual for a maneira que eu gostaria de pegar esses dados, através dessa ferramenta eu posso simplesmente puxar um chamado Node, né? Clicar 2 vezes nele e fazer a parametrização. O interessante é que, como a gente está dentro da nossa HM, eu posso, inclusive, puxar esses objetos que já se comunicam diretamente com o meu runtime e pegar ali, por exemplo, os alarmes, as tags, se eu quero fazer a leitura ou a escrita delas e fazer essa aplicação customizada, trocando realmente informações com a minha HM, tá? Então, pessoal, só para a gente finalizar, vamos lembrar tudo que a gente viu, né? Então, a gente tem esse aumento de performance, tá? Usando JavaScript, por exemplo, a criar funções mais avançadas dentro da nossa HM. A gente tem esse aumento da flexibilidade de ter um dispositivo que está totalmente preparado para as novas demandas, seja o acesso, né, porque toda a interface dela é baseada em HTML5, ou pelas imagens SVG que te permitem trabalhar em qualquer tamanho de tela, e principalmente também pelos nossos Edge Apps, né? Então, você pode adicionar funcionalidades que ela originalmente não tinha para torná-la ainda mais adequada e aderente, customizada para o seu processo. Então, pessoal, eu gostaria de agradecê-los, tá? Por essa parte da IHM. Tá o meu contato na tela. Eu convido a todos a continuarem com a gente, tá? A gente ainda tem muita demonstração interessante no decorrer do dia de hoje.
Fico à disposição, a gente pode se falar um pouquinho mais no chat daqui a pouquinho, tá bom? Obrigado.